A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Sansão. Da luz do sol, ele foi dominado pelas trevas. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Juízes, capítulo 13, verso 7, o seguinte: Você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. A história de Sansão começa de modo maravilhoso. Seu nascimento é anunciado por um anjo de Deus. O primeiro filho de Manoá e a sua esposa Estéreo, ambos da tribo de Dan, moradores de Zorá, uma pequena vila situada nas partes baixas de Judá. O casal recebe a notícia de que teria um filho, e este seria Nazireu, que significa alguém consagrado, desde o ventre, e deveria se chamar Sansão. Vamos entender o contexto, já começando pelo nome dado de Sansão. Encontramos a beleza e o amor de Deus pelo garoto que havia de nascer para governar Israel. Luz do sol, este é o significado de Sansão. Deus o havia gerado para brilhar entre o seu povo. Mas apesar das promessas e da consagração desde o ventre, a vida de Sansão segue por caminhos escuros e a lâmpada da sua alma é envolvida em trevas pelo distanciamento da vontade de Deus. Podemos fazer um paralelo entre a vida de Sansão e a vida de Samuel, ambos nascidos de mães que eram estéreis, consagrados a Deus desde o ventre, vivendo em Israel em um período de larga apostasia e com a mesma missão de liderar. Anote aí o que no seu coração. Aqui já temos uma lição a aprender, a lição de que não existem privilégios. Quando o assunto é pecado, não importa se você é sacerdote, profeta, leigo, escolhido desde o ventre, todos estamos sujeitos a sofrermos as consequências das desobediências em nossa vida. Sansão tinha todos os atributos para ser um líder, porta-voz de Deus, mas preferiu alimentar o seu ego, se envolvendo em um relacionamento amoroso e pecaminoso. Primeiro, casa com uma filisteia e depois apaixona-se intensamente por Dalila, moradora de Soreque. Todos estes percalços desastrosos levam-nos a crer que Sansão havia negligenciado o chamado da sua comunhão com Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. De outra feita, ele seria incapaz de vencer qualquer batalha. Sua força adivinha disso, mas Sansão não se deixava dirigir por Deus. Ouvia, mas não obedecia. Amados, anote aí mais uma lição a aprender hoje. Existe um perigo de mesmo o Espírito Santo estando sobre nós. Por isso, vivemos as maravilhas do mover de Deus em nossas vidas, mas podemos estar ouvindo a Deus, mas não obedecendo de verdade como deveríamos, assim como aconteceu na vida de Sansão. No livro de Isaías está escrito: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia! Haviam algumas instruções divinas a serem observadas por um nazireu de Deus, deixadas escritas no livro de Números, capítulo 6, verso de 1 a 7.
Quando um homem ou uma mulher fizer voto de nazireu para ser consagrado a Deus, de vinho e bebida forte se apartará, nem vinagre de vinho e nada vindo da uva, e nem uva frescas ou secas deve comer. Ou seja, em todos os seus dias não comerá coisa alguma que se fez da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do nazireato sobre a sua cabeça não passará navalha, até que morra. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. Todos os dias para o Senhor não se aproximará do corpo de um morto, seja pai ou sua mãe, e por ninguém da sua família, para que por estes não se contamine, porquanto o nazireato do seu Deus está sobre a cabeça, sobre a sua bênção. Mesmo sabendo de todas estas instruções, Sansão infligiu cada uma delas, e como nada lhe acontecia, ele prosseguia errando, ignorando as consequências que podiam vir pela desobediência e pecado. Ele parecia estar insensível à voz de Deus. Depois você pode ler lá, no momento em que você puder, os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes, que por 20 anos Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus, ganhou grandes guerras, matando mais de 1000 homens, aonde Deus milagrosamente opera na vida dele grandes maravilhas e sinais. Fez brotar água para matar a sua sede, quando ele esteve refugiado na rocha. Porém, logo em seguida, no começo do capítulo 16, verso 1, vemos, lendo o começo da maior tragédia da vida deste juiz, dotado de uma força extraordinária. E foi-se Sansão para Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Oh não! Depois de tão grande livramento a Israel por suas mãos, Sansão, ao invés de agradecer, desobedece a Deus. Anote aí outra lição que podemos aprender aqui. Depois de cada vitória conquistada, preste atenção, agradeça a Deus e não desobedeça aquilo que Deus tem ensinado ou ordenado. Cuidado para que a alegria da vitória, sua carne, não lhe faça desobedecer a Deus. Quase sempre na alegria da vitória, para comemorarmos, fazemos aquilo que não agrada a Deus, nos deixando levar pela carne. Agora, o que é maravilhoso e que jamais deve ser esquecida é que Deus proporcionou a Sansão novos recomeços e também outro final. E isso acontece também conosco hoje. Sempre Deus nos dá outra oportunidade, pois Ele nos ama e quer ver a nossa vitória e não a nossa derrota, pois nos chamou para sermos mais que vitoriosos. Aleluia! Precisamos aprender com os nossos erros e não repeti-los como é costume de muitos. Através do conhecimento da palavra de Deus, viver os princípios que devem nortear a nossa vida como filhos de Deus, como consagrados do Senhor. Devemos sim sempre nos alegrar no Senhor. Não existe melhor lugar que se alegrar do que na casa de Deus. Preste atenção sobre isso. Amados, o contexto mostra que Sansão, que o seu nome traduzido significava luz do sol, depois de uma desobediência, se deixa dominar pelas trevas, depois de ter relações com aquela mulher de Gaza,
E a faixa de Gaza até hoje, preste atenção nisso, a faixa de Gaza até hoje, aqueles que ali habitam, têm problemas, têm necessidades, a humanidade daquele lugar tem muitas necessidades. Sansão conhece então Dalila, que a tradução do seu nome é Senhora da Noite, sedutora. Depois de sabermos o que aconteceu entre Sansão e Dalila, fica claro que a luz do sol, figura de Sansão, foi dominada pela sombra da noite, as trevas, e essas trevas representavam a oposição de Deus, destruição de todos os propósitos de Deus para a vida de um homem consagrado, prisão, suborno, escravidão do mundo e sujeição à vontade da carne. Depois de só 3 tentativas, a Senhora Noite, as trevas, consegue dominar a luz do sol, que é Sansão, e tudo desmorona e tudo fica em ruínas na vida de Sansão, literalmente. No livro de Juízes, capítulo 16, verso 16 diz o seguinte: a alma de Sansão se angustiou até a morte. Temos aqui outra grande lição a ser aprendida. Não é porque temos sobre nós a unção do Espírito Santo que podemos brincar com as coisas de Deus e ter pequenos deslizes. O pecado violenta a vida, o pecado contamina a alma, o pecado, por menor que seja, leva à escravidão e à sujeição das vontades da carne. E tudo em nossa vida desmorona literalmente. O voto que fizemos é rompido, a aliança é quebrada, o nosso coração pode ser tomado pela concupiscência do mundo. Cuidado, Sansão teve o seu cabelo cortado, ou seja, o voto de consagração por qualquer motivo de pecado pode ser quebrado e o Espírito Santo pode deixar de habitar em nós. Graças a Deus, como já dissemos anteriormente, Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. No livro de Juízes, capítulo 16, verso 28, diz que quando Sansão tem um encontro real novamente com Deus, se arrepende dos seus pecados e volta a ter a vida de comunhão e oração, Sansão reconhece a sua fragilidade e Deus o escuta. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Mas são muitas as aflições pelos quais ele anteriormente passou. São muitas as lições também práticas retiradas da vida de Sansão. Não basta ser cristão ou seguir alguma religião, é necessário nascer de novo, arrepender-se para uma vida de comunhão e obediência a Cristo Jesus, como diz lá no livro de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Acostumar-se com o pecado é perigoso, um abismo chama outro abismo, até que tudo se faz treva. Por isso a obediência deve estar presente nas pequenas coisas do dia a dia. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Sansão brincou com o pecado por mais de uma vez, se aproximando do abismo de passo em passo. Cuidado, igreja, esse passo pode levar a nossa vida como filhos de Deus ao abismo. Vigie, resista, saiba, Deus tem recompensa maiores do que os momentos de prazeres que o mundo nos oferece. Deus é o único Deus das muitas chances, mas é bom não abusar. Sansão perdeu todas as oportunidades e poderia ter feito bem
mas por sua nação. Ainda houve tempo para ele se arrepender. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. É tempo da igreja voltar-se verdadeiramente para o Senhor. Me permita orar por você nesta hora, para que o poder desta palavra possa impactar o teu coração e mudar muitas atitudes na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Pai amado, que a sua igreja entenda que mesmo sendo filhos consagrados a Deus, por fazermos parte da sua igreja, precisamos estar atentos quanto ao nosso caminhar no Senhor neste mundo. Também fomos consagrados a viver a luz que é Cristo Jesus, mas não podemos ter uma vida que agrada a Deus, pois senão o mesmo que aconteceu a Sansão poderá acontecer sobre a nós que somos a sua igreja. Podemos perder a condição de vivermos em espírito e, portanto, o inimigo pode tomar ocasião em nossas vidas. Fala, Senhor, eu te peço a sua igreja nesses dias, pois não podemos perder a oportunidade de nos consagrarmos mais e mais a cada dia. Ó Pai, que a sua igreja entenda que o Senhor, nosso Deus, tem, através da sua palavra, nos ensinado a cada dia o que é útil, e Deus tem nos ensinado a andar pelo caminho eterno, para que todos possamos viver como igreja, sendo uma igreja gloriosa. Aleluia. Deus nos abençoe, nos fortaleça para cumprirmos tão somente a tua vontade, ó Deus amado. Que o poder de Deus, a glória do Senhor seja sobre a tua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.